ninguém fala, mas eu vou falar. Porque o time que não vai ter nenhum convocado quer tirar proveito do Flamengo, por exemplo, que vai ter meio time titular convocado para a seleção de Copa América. Embora o Flamengo tenha condições, tenha receita, tenha caixa para fazer a compra do terreno, mas, obviamente, não é porque você tem dinheiro que você vai sair gastando à toa. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Não dá para o Flamengo, com a estrutura que tem, com o elenco que tem, ter apenas um lateral direito disponível. Aí se o Varela não puder entrar em campo por questões físicas, o Tite vai ter que improvisar um volante na lateral direita, que é o Everton Araújo. Primeiro treino antes da estreia da equipe do Brasileirão contra o Atlético Goianiense, esse jogo no domingo. Cadê? O Flamengo dá o pontapé inicial no Campeonato Brasileiro no próximo domingo e pode ter novidades. Carlinhos fez o primeiro treino com o restante da equipe e já sentiu bem à vontade com o grupo. Ele já pareceu bem adaptado ao time e agora vive a expectativa de estrear pelo rubro-negro. Carlinhos já foi regularizado e tem chance de ser relacionado para a partida do Brasileirão. E Tite deve ter mudanças na equipe. O objetivo? Poupar jogadores para as muitas competições que o Flamengo tem pela frente. Tite já tinha anunciado que iria analisar bem como utilizar os atletas. Volto a dizer, ela é a prioridade, a gente vai sentar junto com a direção. Porque eu gostaria de dizer para o torcedor, assim, que ele diz assim, a gente quer ganhar tudo, eu também quero, mas é humanamente impossível. Isso é um canto, isso é a gente tem que compreender. Mas se a gente não der prioridades na vida a algo que seja mais importante, a gente perde planejamento. Existe a possibilidade de Varela e Pedro serem poupados do jogo contra o Atlético Goianiense. Para a lateral direita, Everton Araújo surge como opção. O jogador tem ganhado destaque nos treinos com Tite. Já Carlinhos tem a chance de estrear pelo time. A defesa continua sendo destaque na equipe, que já veio com a boa estreia de Léo Ortiz, que promete ser fundamental para o Flamengo. Não que no estadual exista jogo fácil, mas a gente está mais acostumado e é um processo ainda de adaptação do começo do ano, né? Mas a partir de agora, com o começo de Libertadores, começo de Brasileiro, Copa do Brasil vindo aí, não tem mais um jogo em que dá para você se adaptar, que dá para você crescer, não tem mais esse processo. Brasileirão ainda não começou para o time, mas a expectativa dos rubro-negros é que a equipe já entre na briga por mais um título logo no início. Faça o que com eles? Não deveria. Perderam. Perderam. Uma só das isso. maiores resenhas da TV brasileira. Só isso. Foi ruim. A minha vontade é falar pro pessoal da produção tirar do YouTube. Só que aí vai, o pessoal lá de fora do Rio de Janeiro não vai poder ver. E a galera que assiste a gente... Outro dia, o Marcelo, que trabalha lá no meu prédio, ele faz lava os carros, o carro fica maravilhoso. Ele falou, Fernanda, criei um hábito com meu filho já, todo dia a gente senta junto pra jantar. E Depois de noite e tal, bota no YouTube. E meu filho virou meio que um momento nosso de família com vocês. Um beijo aí pro filhão do Marcelo. Se tornou um ritual, né? Um ritual, muita gente faz isso. Só por essas pessoas. Só por essa. A galera que tava lá do outro lado, tô bolado com elas. Ô, Venê, como você acha que deve vir esse Flamengo? Olha, Varela eu não tenho a menor noção de qual time titular vai ser contra o Atlético Goianiense. Você não escolheu ainda não? A menor noção. Ainda tem treino hoje, tem treino sábado, mas o que eu posso dizer pro torcedor rubro-negro é que a chance do Tite poupar alguns jogadores considerados titulares é enorme. Os jogadores estão extremamente desgastados, sobretudo Varela. E aí a gente vai entrar naquele debate que o Pedrosa vem falando há muito tempo. Não dá para o Flamengo, com a estrutura que tem, com o elenco que tem, ter apenas um lateral direito disponível. Aí se o Varela não puder entrar em campo por questões físicas, o Tite vai ter que improvisar um volante na lateral direita, que é o Everton Araújo, que é até bom jogador. Mas não dá para o Flamengo, com o nível que tem, com o sarrafo que tem, ter um jogador improvisado na lateral direita numa estreia de Campeonato Brasileiro. Gente, Campeonato Brasileiro é jogo, todo jogo é importante. E o Flamengo entra como um dos favoritos, na minha opinião, ao lado do Palmeiras. Então, assim, é algo que o Flamengo, a diretoria, precisa analisar, parar na próxima janela de transferência e reforçar essa posição. A lateral esquerda também, porque Ayrton, Lucas e Vina podem ficar aí durante a Copa América com suas respectivas seleções e o Flamengo, novamente, durante 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, sem um jogador nessa posição. Mas, pensando contra o Atlético Goianiense, alguns jogadores podem ser poupados, sim. Já, informação de um ex-jogador do Flamengo que está negociando com o Vasco da Gama. A gente já conta para vocês que jogador é esse. É drone de vocês?
A gente confirmou também e vai trazer detalhes da proposta, primeiramente dado pela Band do Paraná, mas a gente tem detalhes aqui. Ô, Pedrosa, já Hugo Souza, galera, porque o João me ligou. do Atlético Paranaense. Ah, é? Pediu pra o quê? Esperar. Pedrosa, se você for pensar no elenco do Fla, eu acho que esse problema ele só tem ali na lateral direita, né? Que não vamos começar a pensar em Copa América, não. Estamos falando num todo assim, de ponta a ponta de competições, né? Isso acontece muito do lado direito, né? Porque o Flamengo tem suplentes excelentes pra zaga. No gol... no gol... tem. Não deixa de ter. Tem. Na lateral esquerda, agora tem o Vina e tem o Ayrton Lucas. No meio de campo, bons reservas. Na frente também. Talvez ali na ponta direita que tenha a escolha do Luiz Araújo e fica talvez para ter um suplente. E do lado direito na lateral, ô Pedrosa. Um problema que é detectado por qualquer pessoa que acompanha o Flamengo desde dezembro do ano passado, né? Porque desde que o Flamengo perdeu o Rodinei, na verdade, o Flamengo não consegue ter um jogador ali que toma conta da posição. Muito pelo contrário, Wesley e Mateuzinho. Mateuzinho foi negociado, uma coisa que eu não faria, numa eventual necessidade como essa aqui, eu não teria negociado o Mateuzinho, mas se negociou o Mateuzinho, deveria ter ido ao mercado para buscar outro. E eu já falei aqui, não é buscar outro só para compor, é buscar outro lateral que possa ser titular, assim como foi feito com o Vina na lateral esquerda. Agora, uma outra possibilidade numa eventual necessidade aí é o Fabrício Bruno atuando de lateral direito, né? Coisa que ele já fez um pouco mais defensivo, ele tem condições de fazer, não é o ideal, e repito aqui, uma coisa é a gente entender quando times não têm recursos para poder fazer uma janela completa dentro de um campeonato brasileiro ou dentro de um âmbito continental. Outra coisa é o Flamengo. O Flamengo não pode ficar assim, improvisando um garoto da base na lateral direita. Por quê? Você não vai ter o ganho principal ali naquela posição e você ainda vai, muitas vezes, colocar um garoto que está subindo agora, que deve fazer uma transição com mais cautela, numa posição que ele não está ambientado. Então, pra mim, não tem nada de positivo nessa situação. Não, você tem toda a razão. E vocês sabem que tem umas coisas que me irritam no futebol e uma delas é essa questão de ficar mudando o jogador de posição, né? Isso me incomoda muito, porque geralmente sobra pro cara que mais está entregue ou que tem um mínimo de versatilidade. Por exemplo, eu pergunto pra vocês, do ano passado e desse ano, quem é o melhor zagueiro do Flamengo? Fabrício Ano Bruno. passado e esse ano. Se eu tiver que apostar, Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Aí tem essa opção. Imagina num desespero, o Flamengo precisa colocar o Fabrício do lado direito. Você perde ele aonde? Na zaga. Na zaga. Aí você ganha ali um retoque, que ele não vai ser o melhor lateral direito do mundo, senão ele seria lateral direito, né? Você ganha um retoque, mas você perde na zaga, né? Lembra o Gustavo? Perde ofensivamente também, porque ele não sobe. Exato. E você lembra o Gustavo Scarpa? Sim. Quando colocaram no Fluminense, ele foi o quê? De lateral esquerdo? Lateral esquerdo. Aí você perde ele, o cara dessa capacidade toda, porque Não, você e precisa eu vou retocar além um no seu lado. comentário, Fernandinha. Vamos pensar no Everton Araújo, que é um jogador que tem potencial, um bom volante. Aí você bota o cara na lateral direita, improvisado. Se ele não for bem, Verdade. o que vai acontecer? A torcida já vai ficar fritar. pegando no pé desse jogador. Aí o jogador vai perder espaço. E você, teoricamente, você queima um jogador que tem potencial. Perfeito. Verdade. Mas aí é óbvio, é o Tite que acompanha o dia a dia. No treinamento, o Everton deve estar indo bem. Só que treino é treino, jogo é jogo. Ele É não entrou diferente. bem contra o Milionário. Ele não entrou bem. Não entrou bem, Só né? que aí eu levo em consideração Mas também altitude. altitude. Beleza. Porém, o que você olha e fala assim, cara, o cartão de visitas para a torcida foi aquele ali. Tem sempre o torcedor mais chato que vai ficar com aquilo ali na cabeça. Aí o garoto, verdade. o Everton Araújo, entrou, não foi bem. Aí vai entrar de novo na lateral direita, não vai bem. E aí daqui a pouco esse Eu não garoto perde gosto. espaço. Você acaba atrapalhando o jogador que tá ali pra ajudar. Galera, eis aí um grande debate. Será que a diretoria do Flamengo está errada em não ter um terceiro lateral para situações como essa? Afinal de contas, ninguém espera perder 2 jogadores da mesma posição de uma vez só. Na verdade, o Varela está com desgaste físico e o Tite está querendo poupar o jogador, visando os próximos jogos. Mas deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. O Flamengo está certo em improvisar, já que é por um período curto, ou o Flamengo tem que ir para o mercado e buscar um novo lateral? Dá sua opinião aí nos comentários. Vamos para as informações? Vou começar falando de estádio próprio, galera, porque Lauro Jardim, colunista do jornal o Globo, ele subiu uma matéria aí muito interessante e eu confirmei. De fato procede. Ele diz o seguinte: numa reunião que acabou há pouco mesmo, com Eduardo Paes e com o deputado Pedro Paulo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e seu vice-presidente geral, Rodrigo Dunsch,
receberam oficialmente o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro para a construção de um estádio do clube no gasômetro na zona portuária da cidade. As conversas com o prefeito e o deputado incluíram aprovação e eventual transferência do potencial construtivo da sede social da Gávea, fator que deve ajudar a concretização do projeto do novo estádio. O potencial construtivo se refere à quantidade de construção permitida em um terreno de sua propriedade. Esta medida é utilizada para controlar o crescimento urbano de acordo com o plano diretor de cada cidade. Beleza, uma etapa foi superada, falta outra, a financeira, que ainda está encrencada. O Flamengo negocia com a Caixa o estádio. O clube quer erguê-lo no terreno do banco. Várias reuniões têm sido realizadas, mas, por enquanto, sem qualquer chance de fechar um acordo. Motivo? Divergências ainda grandes entre as avaliações que as partes fizeram da propriedade. Bom, galera, a gente pode olhar o copo meio cheio, meio vazio, como diz a própria matéria aí. Acho que o copo meio vazio, a questão financeira ainda está pesando, embora o Flamengo tenha condições, tenha receita, tenha caixa para fazer a compra do terreno, mas, obviamente, não é porque você tem dinheiro que você vai sair gastando à toa. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. E o Flamengo está agindo de maneira correta, na minha opinião. Copo meio cheio. Pelo visto, e eu já venho falando isso aqui, que era o meu sentimento, essa história de estádio próprio vai sair do papel. Vai demorar, é claro, não é da noite para o dia, nem do dia para a noite. Mas, ao menos, Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, e o seu vice, Rodrigo Dusch, estão se movimentando bastante para fazer com que esse projeto saia do papel. Ah, mas está fazendo por ser ano político. Não sei, nem quero saber. Eu, como torcedor do Flamengo e até mesmo como jornalista que acompanha o dia a dia do clube, torço para que o Flamengo tenha logo seu estádio próprio. Só falta isso para esse clube enorme. Esse clube é enorme e ele não pode não ter um estádio próprio. É a minha opinião. É óbvio, tem que ter um estádio próprio para chamar de seu e um estádio do seu tamanho, enorme, grande, para tentar aguentar a força da torcida rubro-negra. E eu acho que agora esse projeto vai sair do papel. Mudando de assunto, hoje teve entrevista coletiva do Carlinhos, vai usar o número 22 no Flamengo, tá bom? Fica aí a curiosidade para quem gosta de saber de número. E após a entrevista do Carlinhos, que foi boa, ele foi sincero, falou que Nova Iguaçu é passado, que o pai dele falou para ele assim, cara, você vai jogar no time do Zico. Isso é sensacional, tá? Só para vocês terem noção do que é o Zico, o que representa o Zico. Óbvio, vocês têm noção, mas não custa nada a gente lembrar. E após a coletiva do Carlinhos, como de praxe, Marcos Braz e Bruno Spindel falaram com a imprensa. E uma dessas declarações, o Bruno Spindel, ele pediu a palavra e ele falou o seguinte: desculpa se eu for redundante, são cerca de 80 jogos no ano. É humanamente impossível para qualquer atleta jogar 80 jogos no seu mais alto nível de rendimento, quiçá sem se lesionar. Se você o colocar nos 80 jogos, o risco de o atleta se lesionar é enorme. Com todos os recursos que o Marcos Braz colocou, é o que vai ser em relação ao calendário. O Flamengo criou um elenco robusto para disputar todas as competições. Você tem clube com folha salarial similares ou até maiores em relação ao do Flamengo. Não é só o recurso financeiro que traz a competitividade, mas é um indicador. Você tem os 9 jogos da Copa América em que o Flamengo vai ser desfalcado. Essa escolha de priorizar a Copa do Brasil, quem fez foi a CBF, acho que a CBF fez uma escolha comercial. Ela deve lucrar 200, 300 milhões. É uma dedução. Do ponto de vista esportivo, não faz sentido você tirar todos os atletas de seleção, que devem ser 40 no Brasileiro, e desprestigiar o campeonato. É a última vez que vamos tocar nesse assunto antes de o campeonato começar. Mas a CBF rompeu um princípio que ela tinha da isonomia quando fez essa escolha. O Campeonato Brasileiro não tem isonomia esportiva. Ele é mais difícil e desequilibrado para os clubes que têm atletas convocados. Gente, com todo respeito, o Bruno Spindel está coberto de razão. E esse assunto mostra como o futebol brasileiro não é nada unido, muito pelo contrário. Porque todos os clubes da Série A, por que eles não reclamaram?
foram apenas alguns que foram a CBF pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Vocês sabem por quê? Ninguém fala, mas eu vou falar. Porque o time que não vai ter nenhum convocado quer tirar proveito do Flamengo, por exemplo, que vai ter meio time titular convocado para a seleção de Copa América. É por isso. É um olhando para o seu próprio nariz, para o seu próprio umbigo. Ninguém está afim de valorizar ou melhorar o produto futebol brasileiro. Os clubes, ou melhor, quem representa esses clubes, eles só querem tirar proveito da situação. E é isso. Se a gente for parar e analisar, olha quantos clubes foram lá na CBF reclamar, pedir a paralisação do brasileiro durante a Copa América. Alguns. Aqui no Rio de Janeiro, vários foram. Confesso que eu não lembro se foram os 4 grandes. Mas eu sei que Flamengo, Vasco e Fluminense foram. Não lembro se o Botafogo foi, então eu não quero ser injusto aqui. Mas alguns foram. Quando, na verdade, era para todos irem. E é isso. Quem tem o melhor elenco é prejudicado no Campeonato Brasileiro. O Bruno Spindel está coberto de razão. Coberto, e está certo. E essa resposta veio porque teve uma jornalista que perguntou ao Marcos Braz sobre a declaração do Tite, dizendo que ia conversar com a diretoria para entender qual é a prioridade, dando a entender que poderia poupar agora no Campeonato Brasileiro. E se poupar, não vai ter nenhum problema, torcedor, não é para reclamar. A sequência de jogos do Flamengo é intensa. O Flamengo vai pegar depois do Atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras. Aí tem Bolívar, fora de casa na altitude. Depois tem Botafogo, clássico regional. É óbvio, vai chegar um determinado momento que o jogador vai ter que ser poupado. Foi o que o Bruno Spindel acabou de falar. E ele, nessa declaração, ele ainda explicou que contra o Nova Iguaçu, no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, foi o jogo que os atletas mais se desgastaram fisicamente. Segundo ele, vários jogadores bateram recordes de distância percorrida, velocidade, enfim. Foi um desgaste físico muito grande. Onde eu quero chegar? Que o futebol brasileiro não é unido nem um pouco. É cada um olhando para o seu próprio umbigo, para o seu próprio nariz. E nós, torcedores, jornalistas, nós vamos ver um Campeonato Brasileiro durante 9 rodadas prejudicado, nível técnico abaixo. Por quê? Porque os jogadores de seleção estarão em suas respectivas seleções durante a Copa América. Para finalizar nosso vídeo, Gerson está totalmente liberado pelos médicos do Flamengo para poder voltar a jogar. Uma baita notícia, estamos no dia 12 de abril. Óbvio, ele de repente vai ter que fazer um trabalho físico para se aprimorar. Não tenho informação se vai viajar para Goiânia para o jogo contra o Atlético Goianiense nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Não tenho essa informação, mas a boa informação é ele está liberado pela equipe médica. Está recuperado, treinando normalmente. Agora depende do Tite escalar ou não. E eu estou na dúvida, onde o Tite vai colocar o Gerson? Vai brigar por posição com o De La Cruz de segundo volante? Hoje o De La Cruz, na minha opinião, é titular absoluto. Eu colocaria o Gerson para brigar por posição na ponta direita com o Luiz Araújo. Finalmente o Flamengo com estádio próprio, nação. Localização excelente, é ali na rodoviária Novo Rio, na subida da ponte praticamente, o acesso é muito bom. E o Flamengo pretende aí, segundo boatos, fazer um estádio com a capacidade em aproximadamente 80 mil pessoas. Nessa média aí, obviamente não vai ser do dia para a noite, é um trabalho aí de alguns anos, mas nós já estamos saturados dessa briga burocrática pelo estádio Maracanã. De qualquer forma, nós ganhamos a licitação praticamente, né? Ainda não é oficial, mas saber que nosso estádio próprio foi aprovado já dá um pouco de paz aí, tranquilidade, para começarmos a focar no que realmente importa, que é o nosso estádio. E não é novidade que os times brasileiros querem sempre tomar vantagem independente da situação. Fica bem claro que os times não se unem para pedir uma paralisação no Campeonato Brasileiro porque querem tirar vantagem de times como o Flamengo, que tem quase metade do seu elenco convocado para as suas respectivas seleções. Mas eu quero saber a sua opinião de tudo isso aí, deixa nos comentários e até o próximo vídeo.